Bem-vindo ao Pod Doctor. Eu sou o Frederico Novelino. Eu sou a Marcele Queiroz. Eu sou o Matheus Vila. Hoje vamos conversar sobre um tema de cirurgia plástica chamado mastoplastia redutora. O que é isso? É a cirurgia de redução das mamas. A redução das mamas é uma cirurgia extremamente frequente. Por problemas hormonais, por problemas de pós-gravidez, fazem que seja necessário muitas vezes esse tipo de cirurgia. As pessoas têm queixas, por exemplo, de peso das mamas, de marca do sutiã, porque as mamas são muito grandes, problemas de alteração na coluna, alteração postural, e faz com que isso seja uma demanda. Não apenas a parte funcional, também com a parte estética, porque às vezes a pessoa quer melhorar o formato. As mamas podem ser mais caídas e tem um interesse de botar uma mama com uma posição mais elevada, e isso não é infrequente. Então, hipertrofia mamária é mama grande. Existe outra situação que chama gigantomastia. Por exemplo, a mama tamanho 56 de sutiã é uma muito grande. Então, existem cirurgias um pouco mais radicais para redução desse volume mamário. Entendeu? E você poderia estar explicando para a gente como é que é feito esse procedimento? É feito em centro cirúrgico, como qualquer cirurgia. Você vai fazer o pré-operatório, exames de sangue, raio-x de tórax, eletrocardiograma, e ver se o paciente não tem comorbidades, não tem diabetes, hipertensão, problemas cardíacos. Se a pessoa tiver boa saúde, a cirurgia em geral transcorre bem. É uma cirurgia com a duração de cerca de 3, 4 horas e pode ser associada a outras cirurgias. Só que eu, cada vez mais, prefiro fazer cirurgias isoladas, porque você diminui riscos de anemia, de trombose venosa, de embolia pulmonar, de infecção, porque você fez uma cirurgia num tempo cirúrgico curto e a paciente recupera muito mais rápido. Existe algumas vezes até a possibilidade das pacientes terem alta no mesmo dia. Geralmente a gente deixa um dia internado, mas eventualmente pode até ter alta no mesmo dia. Se você faz uma cirurgia combinada, não vai ter alta no mesmo dia, com certeza. Então, quando a gente expolia demais, quando a gente gasta muita reserva do paciente, o pós-operatório tende a ser pior. Só que as pessoas, elas estão muito fazendo conta de que, mas se eu fizer a cirurgia eu vou gastar menos do que aquilo. Não vão gastar menos, vão gastar mais. Porque elas vão fazer uma cirurgia que vai complicar. Elas vão fazer uma cirurgia que não vai ter o resultado esperado, porque você não gastou tanta atenção naquela determinada área. E se você sangrou demais, você tem que encurtar determinados procedimentos. Eu vou ter que fazer uma lipo mais reduzida, vou ter que fazer outras situações que você não conseguiu controlar. Então, é uma grande ilusão fazer muitas cirurgias combinadas. É melhor fazer a cirurgia parcelada, em etapas diferentes, porque você tem segurança e você tem controle melhor do que você está fazendo naquela área. Então, essa mania de querer juntar tudo numa tacada só é uma grande burrice. E como é que é feito? Quais são os tipos de limitações que essa cirurgia pode proporcionar ao paciente? Você vai ter cortes na vertical, na horizontal e em volta da areola. Chama periareolar, em volta da areola. Esse corte em volta da areola gera alterações de sensibilidade. Então isso pode ir melhorando com o tempo, mas pode haver uma hipoestesia, uma diminuição do tato, ou anestesia em algumas áreas, se aquilo for mais profundo. Então isso vai ter, do ponto de vista de sensibilidade até erótica, vai diminuir esse aspecto. E com relação à amamentação, em geral é possível, mas se você fizer técnicas mais agressivas, a amamentação também vai ser dificultosa ou impossível em algumas situações de técnicas mais específicas. Por exemplo, gigantomastia, existe a possibilidade de você retirar a areola e enxertar. Por quê? Às vezes a posição da mama está muito baixa e você quer subir muito. Então, se essa subida da areola, que a gente chama de ascensão da areola, for uma distância exagerada, você corre risco de necrose, de morte da areola. A necrose ficar escura, preta, sem chegada de sangue. Por quê? Porque quando a mama sobe, ela faz uma certa dobra. E essa dobra dificulta a circulação. Uma circulação que é venosa, não é o sangue chegando. O sangue chega, mas o sangue não retorna. E o sangue precisa retornar para
que aquela circulação se faça adequadamente. O sangue arterial é o sangue rico em oxigênio, o sangue venoso é rico em gás carbônico. Então, se aquele sangue fica retido, você não nutre aquele tecido. E isso faz uma necrose ao longo das horas e dos dias. Então, isso é uma complicação que existe em mamas grandes. Existe uma coisa também. Existem mamas que são muito glandulares, que são muito duras. A glândula predomina como tecido. Existem mamas que são muito gordurosas, que são moles demais. A mama gordurosa, ela tende a ter um formato pior, porque ela não tem estrutura. Você fez um corte, como se fosse um barquinho, e fecha como se fosse um T invertido, esse barco. Tem uma aberta aqui, e essa abertura, ela se encaixa embaixo. Só que, se a mama é dura, às vezes fica um formato parecido com prótese. Se a mama é mole, aquele resultado tende a ser uma mama mais caída, com polo superior, que a gente chama, mais vazio. A mama não é marcada, não tem colo. E isso é uma insatisfação. Por isso existe uma grande tendência a colocar próteses em pacientes que querem colo marcado. Só que isso é uma grande absurdo na minha cabeça, por quê? Qual é a dificuldade de fazer isso? Vou te dizer. Você quer manter um colo marcado. Você botou uma prótese. Se você tem mama e ela é gordurosa, ela desliza e ela cai. E aí o que você faz para a mama não cair? Você retira a mama. Você joga a mama fora e deixa a prótese dando o formato da mama. Só que olha o problema. Se a prótese dá alguma complicação, você não tem mais mama. Se você tem que tirar a prótese, não existe mais mama. Então você vai ter que inventar técnicas muito sofisticadas de reconstrução, só que em pacientes muito vaidosos já fizeram lipoaspiração, já não tem gordura para você usar como reconstrução. Essa prótese não serve de nada. A prótese já deu problema, você tem que tirar a prótese. Vamos supor que a prótese extruiu. O que é uma extrusão? Ela ficou aparecendo, abriu o ponto e ela ficou aparecendo. Infectou, tem que tirar a prótese. Total. E se não tem mama? Não, a prótese é um elemento único. Tirou, acabou. Não tem como tirar parte da prótese. Tá, e não tem mama para cobrir. Você reconstrói com o quê? Então as pessoas estão fazendo cirurgias muito agressivas em termos de mama. Quase que uma mastectomia por baixo da pele, subcutânea, para colocar uma prótese e a prótese ficar com um formato redondo, marcado, com cleavage, com vários nomes que estão na moda. Para quê? Para dizer que aquela mama está muito bonita. Sim. Só que ao mesmo tempo, o risco é muito grande. As pessoas estão tendo complicações que não existiam. E prótese é igual a uma coisa ruim a longo prazo. Troca. Você vai ter uma nova cirurgia. Sim. O que tem de ruim nisso? Número 1, custo. Então a pessoa tem que prever que ela vai ter custo no futuro. E se a pessoa tem uma dificuldade financeira para fazer determinada cirurgia, qual é a vantagem? Entendeu? Uma dúvida. É fácil de entender, né? Uma dúvida. Então, tipo assim, eu acho que é necessário que as pessoas pensem o seguinte: eu consigo fazer uma sequência a longo prazo, ou eu estou fazendo uma coisa aqui que vai durar muito pouco? Vou te dar uma situação. A pessoa muito jovem coloca uma prótese. Vamos supor, 26 anos coloca uma prótese. E aos 30 engravida. Não durou nada. Durou 4 anos da vida dela. Jogou dinheiro fora, né? Não é jogou dinheiro fora. Ela aproveitou um resultado de 4 anos. Ela engravidou, a mama modificou e ela tem que fazer um novo procedimento para ajustar aquele formato que ela já está insatisfeita. Se a pessoa já está estável do ponto de vista de ter filhos, já não vai ter mais filhos, você vai fazer uma cirurgia que vai ser durável ao longo dos anos. Ao contrário de uma cirurgia de uma paciente muito jovem que vai, em seguida, ter alterações hormonais por causa da gravidez e aquele formato vai se deteriorar, vai se transformar. Então isso as pessoas não pensam. Não, mas eu quero fazer isso agora. Ué, faz. O problema é a insatisfação que vem a seguir. Porque ela não consegue aquilo. Ou acha depois de um tempo que fala assim, poxa, mas a minha mão não durou. E acha que é o problema do cirurgião. Entendeu? As pessoas elas estão jogando muito para o cirurgião a culpa de uma pitose precoce. A mama cai rapidamente. Por quê? Porque o pré-requisito era ruim. Era uma mama gordurosa. O pós-bariátrico acontece isso com frequência. Você tem paciente que tem uma gordurosa, faz um efeito de dupla bolha. Que a próstata está marcada e a mama está mais para baixo. Ou waterfall, que é outra coisa, tipo cachoeira. A mama desliza e fica lá embaixo.
Então, esse tipo de situação, as pessoas não percebem que é extremamente frequente e elas não querem nem saber. A ignorância é um santo remédio. As pessoas, elas simplesmente desprezam a informação. Você nem ensinando para elas o que é importante, elas querem aprender. Parece que está pior. Antes as pessoas ainda escutavam um pouquinho a voz do bom senso, da razão. Hoje não tem, é surdez total. E você sempre fala para os seus pacientes, né? Não, eu não falo mais. Não fala mais. Não, eu decido. Eu decido. Esse tipo de cirurgia eu não vou fazer porque, tipo assim, vai durar X ou vai durar Y. Porque se você falar assim, vamos inventar. Eu vou pegar uma paciente jovem, vou colocar uma prótese de forma simples, beleza. O paciente tem uma hipomastia. A gente está mudando o assunto, mas tem uma hipomastia. Não tem mama. Você botou uma prótese, aquilo é bom, porque já não tem mama. Então dura muito tempo o resultado. Mas se ela tem mama e a mama sofre uma alteração hormonal grosseira nos anos seguintes, aqui não dura nada. Então a pessoa tinha uma prótese, gostou do resultado, a mama cresceu por causa da gravidez, evoluiu depois e ficou uma mama caída, como se ela tivesse muito mais idade. Ela fica extremamente insatisfeita. E às vezes ela não tem condições financeiras de fazer uma nova cirurgia. Entendeu? E aí inventa a conversinha fiada, mas você não me avisou, mas não sei o que. Entendeu? Então, tipo assim, isso é uma ilusão muito grande. Então, quem faz muita prótese vai escutar demais isso. Entendeu? A gente que já faz cirurgia há mais anos, a gente não quer vender resultado, promessa para todo mundo. A gente quer vender a realidade. Para que ficar inventando coisas que não vão durar e que a pessoa rapidamente vai ficar insatisfeita? As pessoas já têm expectativas, às vezes, que são exageradas. E se você gera uma expectativa muito precoce, é muito ruim. Ela vai passear de cirurgião em cirurgião até ela escutar o que ela quiser e fazer novos procedimentos se ela tiver capacidade financeira. E a pessoa vai viver eternamente frustrada, né? Sim, vai ficar sim, em busca de um resultado. mas que ela tem não vai gente que ter. vive eternamente frustrada de cirurgia plástica. Não é tão frequente, mas está se tornando frequente porque as pessoas não conseguem envelhecer. Elas não conseguem aceitar alterações do corpo. Não, porque está se tornando comum, né? Hoje em dia. Não, é comum, mas é possível se fazer. Não tem nenhum problema você fazer cirurgias plásticas. O problema é você não entender que aquele tecido vai se adaptar ao longo dos anos. E às vezes não vai durar o número de anos que você imagina. Então, em nenhuma parte do corpo, não é apenas nas mamas. Justamente por isso que às vezes as pessoas ficam sentadas o dia inteiro vendo rede social, aí vê que aquilo é comum e não aceita, não. Hoje eu consigo ser mais jovem sendo mais velho, entendeu? Sim, e existe, não sei se você já viu, as pessoas botam até assim, hoje eu consigo ser mais jovem sendo mais velha. Volta e meia se vê postagem de pessoas assim, vamos chutar, na década de 80. A pessoa tinha 50 anos, e mostra uma pessoa hoje com 50 anos, que faz botox, que faz laser, que faz não sei o quê, e comparam aquilo. Como se fosse comparável, aquela pessoa não fez nada. Essa aqui fez vários procedimentos. Ela fez atividade física grosseira, a outra não. Criou 3 filhos. Real, né? Criou 3 filhos, não fez nada, não fez nenhuma atividade física, zero, nunca fez atividade física na vida. Então, esse tipo de besteira é necessário para a cabeça dela, entendeu? Só que ao mesmo tempo gera frustração, por quê? Tá bom, tá lá, e se mudar? E se ela tiver uma situação que ela não puder fazer aquilo mudar drasticamente? Se ela tiver uma doença grave e aquilo mudar, vai pirar. Entendeu? E as pessoas, elas estão achando que precisa de um ideal de beleza muito grande para ser feliz. É porque ela vê as amiguinhas, pessoas próximas. Você sabe qual é o sucesso da Vai felicidade? ficar por baixo, né? Vou te provocar. Qual é o sucesso? Qual é o segredo da felicidade? Você sabe? Muito difícil essa, hein? 90% das pessoas acho que responderiam dinheiro, né? Não. É aceitação. É você se contentar com o que você conseguiu. Esse que é o sucesso. É a interpretação. Não é o que você tem. É o que você interpreta. Porque às vezes a pessoa tem muito e acha que não é suficiente. Ou não valoriza aquilo. A pessoa às vezes tem pouco e está satisfeita. Mesmo que ela não consiga mais coisas. Não interessa o que ela conseguiu do ponto de vista físico, material, o que for. Mas ela aceitou. Então ela não vai ficar sofrendo demais com uma coisa inatingível, muitas vezes. Sim. Então é besta. Então a gente precisa, às vezes, escutar essa coisa de vários jeitos para a gente poder entender. São respostas muito simples. E se você for ver, são repetitivas. A gente é que não presta atenção.
E aí aquilo não funciona, porque a gente quer mais. A cabeça, ela é viciada em quero mais, me dá mais, me dá mais, me dá mais, me dá mais. Entendeu? O ser humano, na verdade, nunca tá satisfeito com o que tem. Não é com um o que ser é. humano só, é a cabeça. Sim. A cabeça, ela exige mais. Ela quer conteúdo, ela quer quantidade, entendeu? Só que você tem que chegar a dar uma freada na cabeça, falar assim, isso aqui A rede social pode não ser ajuda. possível. A rede social instiga. Então, a rede social não ajuda. Não, ela piora. Piora. A rede social, ela é um negócio horrível, porque ela gera uma comparação infinita. E a Entendeu? pessoa, se não tiver uma boa cabeça, Mas não tem. a pessoa surta. Hoje em Não dia, tem, porque ela treinou para Hum. o consumo, ela treinou para ter mais, ela treinou para ser mais sofisticada. Ela não treinou para falar assim, não, tá bom, não preciso disso, eu preciso de outra coisa. Que não preciso de dinheiro, que eu não preciso me transformar em um corpo, entendeu? E isso as pessoas não aceitam. Então, você tem que perceber, dar uma provocada nesse tipo de pessoa para você ver o que ela quer. Porque tem gente que vai fazer cirurgia eternamente e não vai ficar satisfeita. Operou a mama, e aí vem alguém e fala assim, mas podia ter ficado um pouquinho mais em pé. A minha mama não ficou em pé. É uma queixa frequente, Sim. entendeu? Sabe, mas o que é ficar em pé? É ficar uma mama aqui em cima na clavícula? Entendeu? Se a pessoa quer uma mama na clavícula, você vai entender desde cara. Entendeu? Só que ela já tem uma alteração ali do entendimento. E você não vai conseguir convencer. A melhor conduta é não fazer. Deixa pro colega. Tem gente que vai fazer. É porque poupa dor de cabeça, né? Sabe que vai ser um paciente que Poupa. vai ficar te trazendo problema. Não ficar vai, te não perturbando. vai, não vai ficar contente. Não vai ficar contente. Independente de quando você ganhar. Entendeu? Então, você tem que chegar e perceber qual é a vontade. E essa percepção é sutil. Muitas vezes você percebe na provocação. Você dizendo que vai ter menos. Qual é uma macete também? Você baixa a expectativa do paciente. Você diz que vai ficar pior do que você vai fazer. Para quê? Para que quando você fizer, você entregou mais do que você prometeu. Sim. Então a pessoa fica mais satisfeita, que ela está preparada para um resultado menor. E ela tem um resultado mais interessante. Entendeu? Porque se você promete lá o resultado lá em cima e não atinge aquele patamar lá de 100%, não vai ter satisfação. É impossível. Entendeu? É preciso, de certa forma, você jogar um pouco a cabeça para você entender a exigência da pessoa. O que é difícil. Tem todo um trabalho psicológico por trás disso, né? Não sei se é um trabalho psicológico, é um trabalho provocativo. Sim, no sentido de você ter percepção, né? A De percepção, entender o que a o paciente percepção quer. vem, Vivência, né? a percepção vem com a quantidade de situações que você já viveu. É a experiência. Então você Sim. bate o olho e fala assim, é parecido com aquela outra. E aí você fala assim, tá bom, mas como é que eu entendo melhor? Joga essas situações. E aí você vai entender qual é o contexto. Entendeu? Você tem pessoas, por exemplo, que tem um contexto familiar, de esposa, que às vezes querem uma coisa ali, achando que aquilo ali vai transformar um casamento, uma relação, entendeu? Então, tipo assim, isso, de certa forma, você não vai conseguir extrair da maioria das vezes. Entendeu? É difícil a pessoa vai chegar numa consulta e vai ficar contando a vida dela. Mas com assunto particular, né? E algumas pessoas falam. Essas pessoas que falam abertamente e você não consegue dar esse tipo de resultado, nem faça. Entendeu? Porque o cara já tá com uma exigência lá em cima. Ele tá com problemas lá que vão ser resolvidos com alteração de alguma forma. Já é um paciente problema, né? Assim, Já consegue diagnosticar na consulta, né? Mas não é sempre que isso é possível. Entendeu? Então, tipo assim, eu acho que quando você limita o resultado, você escolhe melhor o paciente. Mas nem sempre dá pra fazer isso. Não. Porque tem paciente que sabe se esquivar e não contar o que ele precisa. Mas aí O que depois é ruim. vai lá e enche o saco. Sim, não fica satisfeito. Entendeu? Uma dúvida que me surgiu, assim, sem querer sair um pouquinho do tema, mas acho que tem a ver com o contexto. Existe mama, prótese, que não precisa trocar, que seja permanente? Não. Não? As próteses, elas podem durar a vida toda. Mas ninguém sabe quem vai durar. Tem gente que nunca vai trocar a prótese. E tem outras pessoas que vão trocar. Se troca a prótese, porque deram um problema. Problema comum. Contratura capsular. Fez uma cicatriz marcada demais em volta da prótese e ficou muito desenhada aquela prótese. Às vezes de um lado só. Ou a mama está muito dura, por causa da cicatriz, por causa da contratura. Alterações, às vezes, de
tardias, que não existia isso. Seroma tardio, acumulou soro, acumulou líquido em volta da mama, porque a prótese fez uma reação tipo corpo estranho e o tecido reagiu contra aquilo. Então existe esse tipo de coisa que não existia, porque mudaram a superfície das próteses. As próteses hoje em dia tem vários tipos de superfície lisa, áspera, poliuretano. Então isso varia a reação tecidual. E tem pessoas que têm até doenças relacionadas a silicone, que é uma coisa que é rara, que as pessoas às vezes têm dificuldade de entender ou de diagnosticar, porque tem gente que, tipo assim, o silicone é um corpo estranho. E algumas pessoas que têm uma alteração da imunidade, elas têm uma reação imunológica exagerada e começam a ter sintomas que não são na mama, são sintomas do resto do corpo. Tem uma artrite, tem outras situações de doenças autoimunes que não são muito claras. Então as pessoas, muitas vezes, o cirurgião, ele é mais direto, ele fica achando que aquilo não existe. E você pega pessoas que tiraram prótese e sumiram sintomas sistêmicos. É como se fosse uma rejeição da prótese. Uma síndrome de Asia, o nome disso. Entendeu? E isso é uma coisa controversa e difícil para o cirurgião entender. Porque o cirurgião, ele é muito pragmático, ele é muito direto. Ele não quer saber do resto do corpo. Isso existe. Entendeu? Só que não faz parte do entendimento das pessoas. Entendeu? Então isso é bem confuso. E existe muita propaganda, Lucas, que a prótese trocava de 5 em 5 anos, depois passou a trocar de 10 em 10 anos. Isso é conversa. Ninguém sabe quando vai trocar uma prótese. Se vai trocar a prótese, deu problema. Aqui não é um pneu de carro, ou não é óleo que você bota no motor, que a cada 10 mil quilômetros você faz a troca. Não. Aquilo se troca se deu problema. Se não deu, deixa quieto. Só que está dando problema em alguns pacientes antes dos 5, antes dos 10. E aí é culpa do cirurgião. Sempre, né? Sempre. Mas o paciente não entende que aquele tecido reage a um corpo estranho. Entendeu? E isso limita a aceitação. Esses pacientes que não são bem orientados, eles vão com frequência fazer múltiplos procedimentos e não vão ficar satisfeitos nunca. Uma dúvida que me surgiu agora: qual é o tipo de exame que é realizado para se diagnosticar que esse problema que dá no corpo da pessoa é por conta da prótese que foi colocada? Não tem. Não tem. A prótese é igual a qualquer mama. Você vai fazer mamografia, ultrassonografia, fazer um acompanhamento de câncer de mama. Mas o exame que vê detalhes de prótese é a ressonância magnética. Você consegue ver se tem contratura capsular com uma forma melhor, se existe extravasamento, se está saindo silicone da prótese, que é raro. E os exames imunológicos, às vezes, são sutis. Então, por exemplo, você vai fazer um diagnóstico de doença imunológica, uma artrite reumatoide. Você tem marcadores, você tem anticorpos específicos. Só que nesse caso, são sintomas vagos. A pessoa tem dores articulares, tem problemas respiratórios, tem problemas cutâneos, que são vagos. Então parece assim, eu tenho aqui uma dermatite inespecífica, parece uma psoríase. Eu tenho uma dor articular sem alteração da cartilagem. Eu tenho um pigarro, ou eu tenho uma asma que eu não tinha quando estava na infância. Não, isso é um fenômeno da autoimunidade. Isso não acontece com o corpo estranho apenas. Acontece com comida também. Só que as pessoas entendem menos ainda. Você começa a reagir com uma coisa que é crônica, você colocou um corpo estranho dentro do seu corpo. Quem disse que todo corpo aceita aquilo? Alguns corpos vão achar que aquilo é uma coisa inerte. Beleza, não vai fazer nenhuma reação importante. Outros vão querer expulsar aquele negócio. É uma reação tipo corpo estranho. Só que essa reação pode ser exagerada. E aqueles anticorpos, eles não estão na mama. Eles estão na circulação. Se eles reagirem contra outros tecidos, eles levam o quê? Inflamação. Então, esse entendimento de autoimunidade é um entendimento que as pessoas não querem nem ter. Então, quanto mais coisa você coloca no corpo, mais reação você tem. E muitas vezes é imunológica. Entendeu? É uma coisa assim que as pessoas não têm esse entendimento, nem querem ter muito. Entendeu? Elas acham que aquilo ali é com o vizinho. Você não sabe como é que seu corpo vai reagir ao longo dos anos. Você não sabe o que ele vai desregular. Entendeu? E às vezes você resolve aquilo ali, uma cirurgia que o nome está na moda, que é explante. É retirada da prótese.
O implante é a colocação. O explante é a retirada. Só que o explante, ele tem que ser associado a uma reconstrução. Ah, tá, vou montar a mama de volta. Tá, se você tiver mama. Se você tiver feito retirada da mama com a mama muito redonda e não tiver mais mama, você vai fazer outras soluções, entendeu? Você vai fazer injetar gordura dentro do músculo, no subcutâneo. Tudo bem, mas você não vai conseguir ter o mesmo volume. Vai ser menor a mama. Entendeu? Então, tipo assim, é uma coisa que é sujeita a várias reintervenções no futuro. Várias cirurgias subsequentes. Só que esse entendimento na cabeça de quem é muito jovem, de quem não viu o vizinho, não conhece outros casos, ele não existe. Entendeu? Entendi. Realmente. A pessoa tá ali o dia inteiro na rede social também, então só piora essa situação. Não, exatamente. E com relação a outras situações mais simples, por exemplo, uma cirurgia requer que você use um sutiã. Mas um sutiã uns 2, 3 meses. Sutiã pós-cirúrgico é um sutiã que abre na frente. Não é isso. Não é isso não. O sutiã, ele abre na frente, ele não abre atrás. Sim. Até para facilitar o coletivo. Entendeu? E o sutiã não pode ter pressão importante. Por quê? Porque a pós-operatória é recente. Se você aperta demais um tecido área que está recente operada, você pode causar necrose. Então aquilo é para manter uma compressão suave. Então, tipo assim, é que nem cinta. A cinta ela tem que ser justa, ela tem que conseguir vestir, ela não tem que ser apertada demais. Então, é colocar e manter o formato, só aquilo. Eu, por exemplo, não uso curativos em cirurgia de mama depois do primeiro. O primeiro é uma atadura grande com o acolchoado. O segundo é o sutiã com gás em cima. Nem esparadrapo tem, nem micropore. Por quê? Porque a fita dá alergia. Então, o curativo, ele é seguro. A gás, ela é segura pelo sutiã. É muito simples. Entendeu? Eu não uso dreno. Tem gente que usa. Por quê? Porque o dreno aumenta riscos de infecção. Então, você coagula bem os tecidos e coloca o sutiã no dia seguinte para acompanhar. Exercícios físicos de academia, por exemplo, depois de 2 meses. Então, tipo assim, tá na moda, tudo é rápido. Prótese de recuperação rápida. A pessoa te operou, poucas horas depois, ela tá fazendo movimento com os braços. Isso é marketing. Sim. Isso é você exagerar de que você fez uma técnica muito moderna e que ninguém vai ter dor, que vai dar tudo certo. Sim, mas você não está enchendo o pneu de um carro. Você está fazendo uma cirurgia. Quem disse que a prótese de recuperação rápida não infecta? Quem disse que aquilo não dá problema? Pode dar, é uma cirurgia. Então, tipo assim, é uma ilusão de falar assim, eu estou fazendo coisas muito modernas, muito sofisticadas e todo mundo está tendo um resultado maravilhoso. Entendeu? Sim. E a recuperação aquilo é uma cirurgia. Né? Aquilo gera uma consequência, assim. Cirurgia sempre gera uma consequência. Cicatriz. A cicatriz, ela é permanente. Se ela ficar boa, ótimo. Se ela ficar ruim, paciência. Você pode tentar melhorar. Um ano depois você corta a cicatriz e sutura. Mas quem diz que ela não faz um queloide? Se a pessoa tiver uma tendência queloide, não é problema. Ela pode refazer, pode diminuir, você pode fazer cirurgia de retirada, beta-terapia, infiltração de corticoide, fluoracil, de várias substâncias para tentar amenizar. Mas resolve todo mundo? Não. Melhora em alguns pacientes, em outros, não. Então, tipo assim, você trocou um formato por uma cicatriz, que muitas vezes é extensa. Um T invertido é uma cicatriz que vem de uma dobra a outra, do início da dobra ao final da dobra. Então aquilo ali é para uma pessoa que tem uma alteração importante e que aceita esta cicatriz. A cicatriz vai ser estruturada com o maior capricho possível, com fios intradérmicos? Sim. Mas não garante que a cicatriz vai ser fina e imperceptível. Sim, é importante a pessoa, né, quando ela, a partir do momento que ela se propõe a fazer um tipo de cirurgia, ela está consciente, né, no caso aí que você falou, a cicatriz vai estar praticamente de fora a fora, né, do meio até a fila, né. Então, essa conscientização eu acho bem importante, assim, para o paciente, né. Por isso que, antigamente, não tinha esse troço de rede social desse jeito. Olha o paciente. Era boca a boca também. Olha quem operou. Pede para a pessoa mostrar, pro seu parente, pede para mesmo que não seja com aquele cirurgião. Seu parente vai mostrar o que fez. Ah, tá bom. Você tem lá uma tia lá que operou há 30 anos. Você vai ver aqui um resultado 30 anos depois. As pessoas olham fotos maquiadas, cheias de retoques, em rede social,
com uma lente ruim, com uma iluminação ruim, elas estão enxergando o quê? Quando você está olhando Chegando na tela. o vizinho, você bota o dedo. Entendi, é aqui, tá alta, né? Não, tá larga. Sente Tá a fina. textura, o relevo, sente tudo. Posso apertar para ver se é dura? Sim. Entendeu? Uhum. Então, isso aí que é uma coisa mais simples, as pessoas estão fazendo menos. Parece que o distanciamento aumentou. Uma coisa que deveria ser mais simples se torna mais complicada. Não, eu olho um monte de foto aqui e falo assim, dá tudo certo. Você pega uma mama 56 e você está comparando com uma mama 42. Como se fosse um catálogo, né? Como se fossem comparáveis. Né? Uma coisa enorme que tem uma gigantomastia com uma que tem uma pequena. Não é comparável. Não tem a mesma situação. Não dá para ter o mesmo resultado. Impossível. Entendeu? Então, é preferível mostrar algum paciente, é preferível, esquece foto, mostra o paciente. Combina com outro paciente que possam ir juntos. Ou dá um telefone para ligar para um paciente. Entendeu? É melhor do que, às vezes, a explicação do cirurgião não é suficiente. Ela precisa da explicação do leigo. Entendeu? Porque senão ela não consegue entender. Não consegue saber se doeu, não consegue saber se deu trabalho, se fez 15 dias, 2 meses, 6 meses de curativo. Você tem variações. Tem uma prova social real, né? Seria o ao vivo a cores. Ao vivo é coisa. Entendeu? Muito bom. Melhor do que a prova social. A prova social é o marketing total, né? O ao vivo a cores não tem substituto. Uma coisa que no marketing dizem é que existem as vitrines, né? Que são as fotos e os vídeos. E os clientes não vão saber o que é real ali. Porque as pessoas colocam muitos filtros em cima das fotos que elas têm, que você não consegue mais saber o que é real ali ou não. Sim. Às vezes o filtro pode até amenizar um corte seu. Entendeu? O filtro, ele ameniza aquela cicatriz, aquele corte, fazendo com que fique mais sucinto. Então... Bota uma roupa que esconde parte da cicatriz e parece que não tem cicatriz nenhuma, e às vezes tem. Ou bota uma foto de pré-operatório muito ruim e uma foto de pós-operatório muito arrumada. Entendeu? Que a pessoa tá já preparada. Então, tipo assim, você está comparando uma foto avacalhada com uma foto preparada. Então, É ruim, Tem toda uma maquiagem por trás disso, né? É, mas, tipo assim, às vezes não é proposital, às vezes é falta de capricho do cara fazer uma coisa com o mesmo padrão. Você usar o mesmo tipo de roupa, você não usar maquiagem nas duas situações, entendeu? Você botar o cabelo na mesma posição, entendeu? Então, você está comparando laranja com maçã. Não dá pra ter noção nenhuma. Então, acho que os clientes têm que se conscientizar nesse quesito de tomar cuidado na hora que for procurar uma foto, um vídeo, que pode ser filtro, pode ser algo que não tenha nada a ver com o que você procura também. Então, mais fácil procurar um cirurgião, um especialista mesmo, para você poder ficar por dentro do assunto e ter uma opinião baseada na saúde, na medicina, entendeu? Eu acho que é a melhor alternativa do que ficar vendo fotos e vídeos na internet, nas redes Mas sociais. isso funciona no paciente mais maduro. O paciente mais jovem não quer saber a opinião do cirurgião. Ele acha que a opinião dele é a única que deve ser levada em conta. Já vem com opinião pré-formada, né? Sim. A dele é... Pré-formada e deformada. É a verdade absoluta dele, no Então, mundo mas dele. essa pessoa que está iludida demais, ele tem que procurar um cirurgião iludido também. Sim. E aí eles conseguem Eles falar vão na mesma combinar bem. linguagem. Isso aí. Né? Se der certo, ótimo. Se der errado, continua por lá. Ótimo também. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Não sei se tá tudo bem. Eu acho que pode estar uma merda. Entendeu? Mas, você tem que... Nem todo paciente vai se adequar ao cirurgião. Tem que haver uma relação, uma empatia, um entrosamento para que aquilo seja bem escolhido. Porque senão, você não consegue levar aquilo adiante. Você vai ter pacientes que vão ficar lá distribuindo fotos por rede social e diversas pessoas perguntando qual é a opinião. Mas saiu sangue. Olha, eu tomei banho aqui, escorreu sangue aqui. Você também escorreu? Entendeu? Esse tipo de exagero de querer entender tudo que é etapa e não acreditar em quem faz e não voltar a quem faz, só gera angústia, só gera insatisfação. Por quê? Porque não estava preparado. E medo. Medo, mas não está preparado para fazer alguma coisa, não gerou confiança para aceitar aquilo ali, para compreender, entendeu? Então fica todo dia trocando de... E as pessoas têm dificuldade de entender que os organismos reagem de forma diferente.
Reage. As reações, os Cada resultados. caso Voltando à história da reação ao silicone. A gente reage frequente. É raro aquele negócio? É raríssimo. Entendeu? Mas as pessoas não estão preocupadas em entender que aquilo é uma possibilidade. Comigo vai dar tudo certo. Você escuta essa frase. Comigo vai dar tudo certo. Você está em conchavo com o Papai do Céu para ele poder te dar as orientações? Entendeu? Então chega a ser ingênuo. Maravilha. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Até o próximo. Até a próxima. Até a próxima, pessoal.